Eu quero, nesta noite, falar com os irmãos sobre um tema que veio em meu coração dia desses, aproveitando até um pouco aquilo que nós temos estudado aqui de mente, de capacidade humana. Quero falar hoje sobre decisões. Estamos vivendo num momento em que está chegando a hora de se decidir, tomar decisões. Decidir o quê? Decidir a vida, decidir por um trabalho melhor, decidir inclusive por Jesus. Existem pessoas que já se decidiram por Jesus, mas não decidiram pelo batismo. Existem pessoas que ainda não se decidiram por aquilo que querem viver, estudar. Existem pessoas que estão ainda muito indecisas acerca daquilo que vão viver, daquilo que vão ter, participar em suas vidas. Muita gente anda indecisa hoje em dia. Talvez por causa do tempo que a gente vive, do mundo que a gente está vivendo hoje. Estamos vivendo num momento no nosso país, inclusive, num ano de decisão. Nós vamos ter que decidir logo, logo, como será o futuro da nossa nação. O que nós vamos decidir nas urnas daqui a alguns meses. Durante esses próximos meses, há que se falar muito sobre Copa do Mundo, sobre futebol. Depois disso, vai se falar bastante de eleições. E a gente precisa realmente decidir algumas coisas, inclusive relacionadas à nossa nação. Infelizmente, como eu disse, muita gente não está preparado ainda para decisões. Tem gente que está protelando decisões, deixando de tomar decisões em sua vida, por conta do tempo, talvez esperando uma outra situação acontecer, enfim. Tem gente hoje que está muito indecisa sobre sua vida, sobre seu futuro. E eu quero, nesta noite, com este estudo aqui, de alguma forma ajudar, que Deus possa te capacitar e você saia daqui pensando diferente. A palavra de Deus, se você trouxe, abra aí no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12 apenas. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele neste texto, não vou ler todo porque a gente não tem tempo, quero ler apenas um versículo. Mas neste texto, o apóstolo Paulo dá uma dica para algumas coisas das nossas vidas. Se você achou, se tem alguém sem Bíblia ao teu lado, reparta com ele, apenas um versículo 12 de 1 Coríntios 6. Paulo escreveu: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Estou lendo aqui na versão antiga. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não vou me deixar dominar por nenhuma delas. Só esse versículo para a gente começar. Muita gente, como eu disse, que não sabe ainda o que ele vai decidir. Ele não tem profundidade diante de Deus, diante da Bíblia. E por causa disso, muita gente hoje em dia anda enfrentando nas suas vidas sérios problemas, sérias dificuldades. Porque ele não tem entendimento acerca do que nós estamos estudando aqui, deste sistema que existe no mundo. Existe um sistema no mundo. Esse sistema que existe no mundo, ele quer dominar, ele quer mostrar verdades que na verdade não são. Ele quer de alguma forma levar-nos a acreditar em tudo isso que está por aí hoje, bem diante dos nossos olhos. Por isso que sabiamente a Bíblia ensina que o crente vive pela fé, e fé é o firme fundamento das coisas que você não vê, mas você espera. Dia desses, inclusive, num bate-papo com alguns irmãos, nós
conversávamos sobre a dependência de Deus, depender de Deus. E é interessante como a gente fala de depender de Deus, porque isso é uma decisão. Eu dependo de Deus. A gente estava falando sobre os cantores e os músicos que existem hoje. Por favor, Marcial, mais um pouco de retorno aqui, por favor. Esses músicos e cantores hoje que são famosos e, por serem famosos, cobram uma exorbitância para cantar numa igreja. E aí, dialogando com alguns irmãos, eu até dizia para eles, quando nós tínhamos o grupo o Real Viver, quando a gente cantava e cantamos em vários lugares, teve muito lugar que a gente foi cantar e não ganhou nada, nem a oferta prometida. Ao contrário, teve lugares que a gente foi cantar e investiu. E quando eu fui questionado acerca disso, eu disse para os irmãos, isso foi uma decisão minha. Até um deles disse, poxa, mas você é um cara diferente, né? Porque todo mundo não. Existe muita gente ainda que tomou a decisão de fazer o bem para os outros, de fazer as coisas para os outros, sem querer ter um benefício próprio. E o apóstolo Paulo, quando ele fala que todas as coisas são lícitas, mas nem tudo convém, se a gente analisar a profundidade do texto, nós vamos chegar à conclusão de que nós, como cristãos, precisamos tomar decisões diariamente. Decisão de não pecar ou de pecar. Decisão de falar a verdade ou de não falar. Decisão de enganar ou não enganar, de mentir ou não mentir. Decisão de fazer negócios escusos ou negócios claros. Enfim, nós decidimos tudo. Nós é que decidimos. O problema do ser humano é que ele está hoje, geralmente, passando esse poder de decisão para os outros. Justamente como Adão fez com Eva e Eva fez com a serpente diante de Deus. As pessoas hoje, elas não querem mais decidir. Talvez, como eu disse, por questões do mundo, pelo sistema, mas também porque muita gente pensa pequeno ainda. A mente da pessoa, ela pensa muito pequeno. Então ela vai protelando. Bom, eu confesso para os irmãos que tomei uma decisão na minha vida, muitos anos atrás, uma decisão de conhecer a Deus, de me aprofundar na presença de Deus. Ainda comentava com o irmão hoje no almoço, quando eu voltei de Israel, 99, começo de 2000, de janeiro de 2000, até outubro, mais ou menos, de 2002, toda sexta-feira à noite, chovendo, sem chover, frio, calor, eu ia lá no Vale da Bênção, me enfiava lá numa daquelas salas de oração e ficava ali orando. Quando eu voltei de Israel, eu voltei com esse desejo. Ficava orando, às vezes lia pedidos de oração de vários missionários espalhados pela terra, né? Que estavam ali, eles formam missionários lá, enviam, e eles recebem esses pedidos e põem ali para quem quiser ler. Existem várias pastas nas celas que eles chamam de oração. E eu sempre orando por um, por outro, mas na verdade eu orava mais por mim, pela obra, pela minha família, pelo trabalho. Eu tomei essa decisão, eu quero me aproximar mais de Deus. Mal sabia eu, ou bem sabia eu, se eu posso usar essa expressão, mal no sentido figurado de não saber, mas bem sabia eu que Deus tinha um propósito nessa decisão minha, de preparar a minha vida espiritualmente para assumir depois de um tempo a igreja, 2 anos depois, começando em 2000, terminei em 2002, 2003, acabei assumindo a igreja. E quando assumimos a igreja foi uma luta muito grande que a gente enfrentou. Confesso que se não tivesse tido aquela base espiritual, talvez não teria suportado toda a pressão, toda a cobrança que havia na época. Eu me lembro que muitas vezes ali naquelas celas de oração que ia orar, a maioria das vezes fui sozinho, algumas vezes minha esposa, outras vezes um outro irmão aqui da igreja. Eu buscava a Deus, eu clamava a Deus, eu chorava, até que um belo dia eu comecei a falar em línguas, eu não tinha esse dom ainda, e comecei a orar em línguas, e orei naquele dia, acho que foi uns 40, 45 minutos, direto.
Eu saí dali, quando eu guiava o carro, parecia que eu estava guiando um avião. Parecia que eu estava planando, voltando para casa sozinho. Então eu fui crescendo naquilo, eu fui me envolvendo naquilo, eu fui aprendendo de Deus, fui lendo mais a Bíblia, Deus foi me revelando mais a Bíblia, foi surgindo mais problemas, e a cada problema eu tinha que tomar uma decisão, bem ou mal, ruim ou não, tinha que tomar uma decisão. E eu tenho por convicção própria, eu prefiro errar tentando acertar do que ser omisso, porque infelizmente muita gente é omisso, ela não decide, ela prefere que os outros decidam por ela. E quando você é um líder, você é obrigado a tomar decisões, e muitas vezes você não acerta em todas, você é humano, você é passível de errar. E eu me lembro que algumas decisões eu errei, e na maioria das decisões, graças a Deus, acertei. Mas tudo isso porque eu tive que tomar uma decisão. Eu tive que decidir a minha vida, o meu ministério, decidir, por exemplo, parar de trabalhar porque a igreja estava crescendo e depender só da bênção de Deus através da igreja. Enfim, tive que tomar algumas decisões. E quando eu olho para a história da humanidade, é interessante você ver a história da humanidade, porque, por exemplo, depois da Segunda Guerra Mundial, os japoneses que perderam a guerra, e perderam uma cidade inteira destruída por uma bomba atômica, eles decidiram parar com aquilo e viver um outro momento nas suas vidas. Houve uma decisão dos líderes japoneses. Nós não vamos mais entrar em guerra de ninguém, nós não vamos mais guerrear com outras pessoas, nós vamos apenas nos defender se alguém vier nos atacar. Mas de hoje em diante nós vamos trabalhar e vamos construir um país melhor. E o Japão hoje, em questão de tecnologia, é o top do mundo. Porque depois de 50, 60 anos, eles decidiram mudar de vida. Aí entra a questão intelectual, a questão mental que eu tenho falado aqui nesses dias. A mente saudável, a mente sábia. Ela aprende a tomar decisões porque ela tem experiências com Deus, ela tem uma visão, um discernimento diferente dos outros. Então, em suas decisões, ele pensa, ele reflete antes de falar, antes de apontar, antes de agir, porque ele tem uma outra mentalidade. É uma outra história que eu já contei aqui anos atrás, de dois vendedores de sapatos, que uma empresa, uma fábrica de sapatos, enviou-os para um lugar, acho que na Índia, se eu não me engano. E quando chegou lá, os dois vendedores, um de um lado olhou para aquela gente, todo mundo descalço. Aí ele olha tudo aquilo, pega o telefone, liga para a casa dele e fala: olha, eu não sei porque essa fábrica de sapatos me mandou para cá. Porque infelizmente nessa terra ninguém usa sapatos. Eu não sei por que eu estou aqui, eu preferia voltar até. O outro vendedor, do outro lado, ele ligava para a casa dele, para a esposa e dizia: querida, nós vamos ficar ricos, porque eu estou trabalhando agora no lugar que ninguém usa sapato e eu vou vender um monte aqui. Questão de mentalidade, de decisão, de acreditar. Na Bíblia nós temos vários exemplos de pessoas assim. Pessoas que foram chamadas por Deus, mas por causa das suas limitações, da sua mente pequena, do seu pensamento pequeno, não acreditou. Eu até comentava hoje com a irmã Laís sobre o Marciel, que quando citei ele 2 semanas atrás, numa mensagem aqui, que ele disse: poxa, pastor, você está ouvindo uma rádio da onde? Eu falei: essa rádio está tocando música aí da Inglaterra, dos Estados Unidos em inglês. Mas você está entendendo o que ele está falando? Olha, boa parte eu estou entendendo. E eu estou, inclusive, ouvindo para querer entender mais. Eu preciso praticar o inglês. Aí ele falou: ah, não, eu nunca vou conseguir falar inglês. Eu falei: rapaz, para de falar esse negócio, eu nunca vou conseguir. Para de pensar assim. E legal que 1 semana depois ele falou: pastor, eu decidi, eu vou estudar inglês. Quer dizer, depende da gente, da decisão que nós tomamos. Alguns exemplos da Bíblia para aguçar esse sentimento no teu coração. Afinal de contas, se você está aqui, é porque Deus te chamou. E se Deus te chamou, Ele tem propósitos e quer te capacitar para cumprir esses propósitos na sua vida. Amém? Você crê nessa palavra? Abra sua Bíblia aí, você que a trouxe, em Êxodo capítulo 4, por favor.
Primeiro exemplo que eu quero te dar aqui é Moisés. Veja o exemplo de Moisés. Qualquer semelhança com alguma pessoa que você conhece hoje em dia, ou quem sabe contigo, é mera coincidência, tá? Apesar de estar na Bíblia. Êxodo capítulo 4. Deus chama Moisés, desperta no coração de Moisés o desejo de conhecê-lo. Moisés sobe no monte para conhecer Deus, chega lá, quando ele vê a sarça ardendo, mas não queimando, ele ficou fascinado com aquela visão. Naquela visão ele se ajoelha, bota o rosto em terra e Deus fala com ele. Moisés, decidi salvar o meu povo. Então eu quero usar a tua vida, Moisés. Aí Êxodo capítulo 4, versículo 10, Moisés diz ao Senhor: ó Senhor, eu nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora que falaste a teu servo. Eu não consigo falar bem. Versículo 11, Deus fala para Moisés: quem deu boca ao homem? Quem o fez surdo ou mudo? Quem lhe concede vista ou torna cego? Não sou eu, o Senhor? Versículo 12, agora pois vá, eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Versículo 13, mente pequena, respondeu-lhe Moisés: ah, Senhor, peço-te que envies outra pessoa. Só até aí, depois você lê o resto em casa. Vá agora para Juízes capítulo 6, por favor. Pastor, tem juízes na Bíblia? Tem, vai indo aí que você vai achar. Tenha fé. Deuteronômio, Josué, Juízes. Capítulo 6. Deus manda o anjo, ou em algumas versões o próprio Senhor, aparece para Gideão. Amém? Achamos aí Juízes 6. Versículo 12. Deus aparece para Gideão, o anjo do Senhor, e diz para ele: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Fala para a pessoa que está ao teu lado assim, diga para ele: meu irmão, minha irmã, creia, o Senhor está com você. Acreditou? Nossa, esse amém aí, só Jesus na causa. Acreditou que Deus está com você? Amém. Muito bem. Versículo 13. Gideão respondeu o seguinte: ah, Senhor, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem: não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. Versículo 14, o Senhor se voltou para ele e diz que o Senhor é misericordioso. Com a força que você tem, Gideão, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem está enviando? Versículo 15, ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menorzinho da minha família. 16, respondeu o Senhor: eu estarei com você, e você derrotará todos os midianitas, como se fossem um só. Outro exemplo, vá agora para 1 Reis 17. Pastor, 1 Reis, um pouquinho mais para frente, irmão, passou aí e tal, o que você acha? Deus é bom. Temos também o caso da viúva de Sarepta. Ainda bem que Deus tinha reavivado o coração de Elias, porque Elias era aquele cara também meio depressivo, e ele tinha corrido para a caverna, com medo de ser morto. Deus vai lá, fala com ele, leva a moral dele e tal. Aí Deus fala para ele: olha, vai lá no lugar X, que tem uma viúva que vai te sustentar. Olha que coisa, uma viúva vai te sustentar. Aí Elias chega e vai. Ele pega, conhece a mulher e fala: olha, pega lá pão, vai lá buscar água para mim, tal. Versículo 11 de 1 Reis capítulo 17, eu não sei se eu falei o capítulo, me perdoe. 1 Reis 17, desculpe aí.
Versículo 11, enquanto ela ia buscar a água, ele gritou, por favor, traga também um pedaço de pão. Versículo 12, olha a mulher que ia sustentar Elias, o que ela fala, juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo 2 gravetos para levar para casa, preparar uma refeição para mim, para o meu filho, para que comamos e depois morramos. Só até aí, depois você lê o resto em casa. Estou te citando 3, eu podia te citar outros tantos que tem na Bíblia. De gente que quando foi chamado por Deus, que quando surgiu uma situação difícil na vida, Deus estava com a pessoa, Deus aguçou este sentimento no coração da pessoa. Só que infelizmente, em primeira instância, esses irmãos aqui, Moisés, ele olha para aquela situação e fala, Deus, eu não sei nem falar de direito. E dizem alguns estudiosos que Moisés era gago. Deus fala para ele, não fui eu que fiz o mudo, não fui eu que fiz o cego, eu que dei a boca para o homem, vai lá, eu vou falar para Arão falar por você. Não, mas eu não, manda outro. E Deus teve tanta misericórdia, né, meu irmão? Porque Deus tem chamado a gente a cada dia para a gente tomar a decisão de servi-lo, de amá-lo, de honrá-lo, de viver uma vida diferente, de fazer a diferença, de ser exemplo para as pessoas. E passa dia após dia, a gente fica naquela vidinha de sempre. Fala para a pessoa que está do seu lado, meu irmão, chegou a hora da gente despertar. Graças a Deus, meus irmãos, que eu não sou Deus. Porque se eu fosse Deus, olha, tinha uns camaradas aqui na igreja que eu ia dar uns raiozinhos de vez em quando. Para despertar. Para tomar uma decisão. Porque Moisés, quando ele acreditou, e essa é a questão de acreditar, por isso que a gente tem estudado aqui sobre a mente, e mente sábia acredita até nas coisas que não existem. Como eu citei o exemplo dos japoneses, do vendedor de sapatos, que na sua decisão, ele disse, um disse, aqui eu vou morrer de fome, o outro disse, aqui eu vou ficar rico. Depende da sua mente. Tomaram decisões diferentes. Trazendo isso para o Evangelho, trazendo isso para as nossas vidas, aquela mulher viúva, ela, em primeira instância, em primeiro lugar, primeiro pensamento que veio humano na cabeça dela foi dizer aquilo. Olha, eu tenho só um punhado, você quer pão? Eu só tenho um punhado de farinha e olha, um pouquinho de azeite na botija, eu estou colhendo uns gravetinhos para fazer um pedacinho de pão para a gente comer e depois morrer porque não tem mais nada. Essa mulher que Deus tinha falado que ia sustentar Elias. Mas Elias, renovado, chegado diante de Deus, ele simplesmente olha firme para aquela mulher, fala isso para ela, ela olha para ele, sente firmeza, vai lá, faz, traz, ele come, ela come, arruma um monte de botija, e durante o tempo que não teve chuva, Deus sustentou a vida daquela mulher. Por quê? Porque ela decidiu obedecer a palavra de Deus. Ela decidiu acreditar que Deus estava ali, na vida de Elias. O outro exemplo que citei aqui de Gideão, Gideão era um cara, aquele cara assim, meio acovardado, medroso. Pra vocês terem uma ideia, o povo de Israel, eles estavam se escondendo, eles iam fazer as coisas, eles iam fazer nos cumes dos montes, no meio dos rochedos, eles iam, por exemplo, lavar roupas, cortar para fazer comida, plantações deles, era no meio de rochedos, no cume de montes, e eles ficavam sempre preocupados porque eles eram atacados. Gideão estava ali sentadinho, cuidando do lugar dele, mas com aquele medo. Aí Deus, o anjo do Senhor aparece para ele e diz assim, olha, o Senhor Deus dos exércitos é com você, guerreiro valoroso, poderoso guerreiro, em algumas versões como essa nossa que a gente está lendo. Aí, primeiro pensamento que vem, primeira palavra que vem, por isso que a gente tem que tomar cuidado quando fala. Porque às vezes, na maioria das vezes, a gente acaba falando besteira. A primeira palavra que vem na boca de Gideão foi, porque se o Senhor estivesse com a gente, não estava acontecendo nada disso. Se fosse numa outra situação, um pouco mais para frente,
Gideão, ele ia dizer o seguinte: obrigado, Deus, porque o Senhor permitiu a gente passar por isso para aprender. Naquele momento, a mente de Gideão ainda era pequenininha, mas ele começou a ter uma experiência com Deus. E a Bíblia diz que Deus olha para ele e fala assim: cara, estou com você, vai lá livrar o povo. A minha unção está na tua vida, vai lá, com a força que você tem, vai libertar Israel. Aí de novo, nesse segundo culto, porque o primeiro culto ele falou: não dá, não posso, minha família. O segundo culto, de novo ele: Deus, o Senhor é bacana e tal, mas para mim não dá. Minha família, pequenininha, eu, o menorzinho. E Deus é maravilhoso, né, meu irmão? Porque se fosse eu pegava Gideão ali levantava assim, falava: você vai, rapaz, eu estou com você. Aí Deus fala: valoroso, guerreiro, vai, acredita. E naquele instante Gideão decide. Ele faz ainda alguns testes, mas quando ele vê que Deus está realmente com ele, ele toma uma decisão: eu vou lá. E ele vai e conquista, liberta o povo, se torna um grande homem de Deus, que liberta uma nação, que traz esperança para as pessoas. E eu vejo que é isso que está faltando nos dias de hoje. Crentes que façam a diferença, que tragam esperança para as pessoas. Nós estamos vivendo num tempo, meus irmãos, de crente que não conhece Bíblia, crente que não ora, crente que não jejua, crente que não vem na igreja. Como eu falei aqui domingo, me perdoe aqueles que não vieram, mas eu disse aqui domingo, a festa ápice do Evangelho é a Páscoa. É onde a gente comemora a passagem nossa da morte eterna para a vida eterna, da escravidão dos pecados para a liberdade. Todos os anos o povo comemorava isso lá no passado. Todos os anos era uma festa, até hoje, uma festa sagrada. Em vez dos caras sair para viajar, passear, ao contrário, eles vinham para Jerusalém para comemorar a Páscoa. Hoje acontece o contrário, as pessoas saem da igreja para viajar, passear, para descansar. Me desculpe o que eu estou falando, como eu disse domingo, usei outras palavras, mas a verdade é que estão perdendo um pouco do entendimento do que significa estar na presença de Deus, o significado de algumas coisas importantes da Bíblia, como Páscoa, como Santa Ceia. E isto que eu estou falando é uma questão de decisão. Eu decido se eu quero viver isso ou se eu não quero. Eu decido ter Jesus como o Senhor da minha vida ou não. Apocalipse capítulo 3, versículo 20 diz: Jesus falou: eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar em sua casa, vou com ele ceiar e ele comigo. Ou seja, neste texto, eu baseio essa palavra de decisão hoje. Decisões. A primeira delas, Jesus bate. Se você abrir, ele mesmo diz, ele entra. Agora, se ele bater e você não abrir, a decisão é sua. Segundo lugar, qual é a decisão? Eu decidi não viver mais nesse sistema. Eu decidi servir a Deus, viver o que a Bíblia ensina para que eu faça. E nas situações difíceis, diárias que eu vou enfrentar, que eu vou passar, eu sei que Deus está comigo, eu sei que Deus me sustenta, eu não preciso ficar fazendo negócios fraudulentos, eu não preciso mentir, não preciso roubar, não preciso enganar, porque eu tenho um Deus que sustenta a minha vida, que abre porta onde não tem porta, que manda um maná todo dia de sustento para mim. Eu tenho um Deus assim. Você tem um Deus assim? Amém. Então você decide o que você quer. O que nós estamos vivendo hoje é que as pessoas vêm na igreja no domingo, não só aqui, em muitas igrejas, vão lá, cantam, adoram a Deus, dizem que o amam, e na segunda-feira decidem fazer outras coisas. Infelizmente. Se nós olharmos à luz da Bíblia, teve alguém que tomou uma decisão e foi até o fim com ela errado. Foi Ló. Ló decidiu ir para Sodoma e Gomorra. E lá viveu, por mais que ele tentou ser crente lá, os seus filhos, as suas filhas, na verdade, acabaram longe de Deus. Sua mulher, então, o coração dela ficou lá. Por causa de uma decisão errada. Moisés, aliás, Abraão diz para ele, sobrinho, você quer ir para onde? Como ele não tinha intimidade com Deus,
E para isso que eu estou falando que a gente precisa orar para se aproximar mais de Deus, porque Deus revela. O que Deus revelou no coração de Abraão? Abraão, creia, aonde você for, eu estarei com você, ponto. Aí ele abre essa oportunidade para o seu sobrinho. Chega em cima de um lugar assim e mostra, de um lado deserto, do outro lado colinas verdejantes, e dessas duas cidades, Sodoma e Gomorra, eram jardins bonitos, o lugar era bonito. Ló, que não tinha entendimento, qual é a decisão que ele toma? Olhou para cá, só terra, sol quente, terra, olhou para lá, opa, é ali mesmo que eu vou. Tomou uma decisão, levou sua família, levou os seus conservos, levou tudo que tinha, e infelizmente lá acabou tudo, perdendo tudo. Praticamente perdeu tudo. O coração da esposa dele ficou tão preso naquele lugar que quando o anjo tirou de lá, por consideração a Abraão, você sabe da história, ela não aguentou e olhou para trás. E tem muita gente assim dentro da igreja. Ele se decidiu por Jesus, mas ele ainda está olhando para o mundo. Aliás, eu ouso dizer nesta noite que tem muita gente na igreja que está igual uma estátua de sal. Não vai, nem volta, e nem deixa os outros irem. Está parado no tempo, esperando. E é aí que eu quero chegar para encerrar essa mensagem de hoje. Tem muita gente que está paralisado. Ele não sabe, ele não decide se ele quer ir para frente, se ele quer voltar para o mundo. Ele não decide se ele quer melhorar de vida, servir a Deus, confiar na sua palavra, ou se ele ainda quer correr numa outra igreja, num outro lugar para fazer as coisas. Está cheio de gente assim hoje, indecisa, dentro das igrejas inclusive. Me permita falar sobre isso. Eu estou trazendo essa palavra para você hoje, que é você que decide. E se você decidir-se por Jesus, se você se manter-se fiel, honrar a Deus, pode passar o tempo que for, as coisas vão começar a acontecer na sua vida, acontecer na sua vida, acontecer na sua vida. Tem vários exemplos aqui assim. Várias pessoas que estão aqui, que vieram detonadas, que vieram arrasadas. Que Deus, na primeira instância, falou: ei, eu estou com você. Mas muitos destes disseram: ah, é comigo? Não, estou numa situação difícil, minha situação, ixi, não tem jeito. O que eu quero te dizer hoje, meu irmão, a decisão está na tua mão. Se você decidir por Jesus, crer, se você se aproximar dele, são decisões que você toma. Você que decide orar, você que decide conhecer mais a Bíblia, você que decide participar, por exemplo, num curso como o de sábado, do pastor César, que é maravilhoso. Você que decide vir no culto de oração, você que decide vir no domingo ou não, você que decide viver uma vida cristã verdadeira ou viver aquele crente, agente secreto, você que decide. Uma coisa é certa, quando estas pessoas que eu citei aqui tiveram uma experiência com Deus como eu tive, elas decidiram confiar em Deus, depender de Deus. E Deus honrou. Moisés foi um grande líder, Gideão foi um grande líder, aquela mulher teve sustento durante o tempo que não teve chuva, e depois ela continuou tendo sustento quando voltou a chover, porque Deus quando faz, Deus faz completo. Verdade, meu irmão, você está aqui hoje, eu estou aqui hoje porque a gente ama a Deus, mas será que a gente realmente ama mesmo a Ele? De todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, a gente depende dEle. Se amanhã acontecer alguma coisa na nossa vida que faça a gente perder algo que a gente tem, a gente vai continuar firme, amando a Deus? Perguntas que a gente deve se fazer. Eu quero encerrar dizendo para você um comentário que um autor bíblico fez, muito revelador. Esse texto, eu não sei se você fechou a Bíblia, depois você lê aí, anote, para a gente ganhar tempo, estou com o tempo estourado. 1 Reis capítulo 18, versículo 21. Elias vai diante do povo, o povo estava indeciso, se servia a Deus ou Acabe e o Deus da sua mulher Jezabel, Baal. Elias sozinho, ele desafia, e ele pergunta para o povo, direto, na cara: até quando vocês vão ficar entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, siga-o. Se é Baal, então siga Baal. Mas vocês precisam decidir. Comentário do autor bíblico que eu achei interessante. O texto diz o seguinte: o povo não respondeu nada. Nada. O povo ficou quieto, calado, cabeça baixa.
como muita gente hoje dentro das igrejas. Gente que vem, visita, conhece, ou pessoas que aceitam Jesus, mas continuam ainda calados. E aí, o que você vai decidir? Eu estou pensando, não sei, talvez, será? Até que Elias ora, chove fogo do céu, lambe a água, queima tudo, consome tudo. Aí o povo dobra o joelho, só o Senhor é Deus. Não sei se vai precisar chover fogo de Deus na sua vida, queimando os seus problemas. Se for preciso, Ele vai mandar hoje em nome de Jesus. Mas o meu desejo é que você saia daqui pensando o seguinte: eu tenho um Deus vivo e poderoso que cuida de mim. Eu vou decidir hoje, eu vou servir a Deus. Vou parar de ficar brincando de crente, de igreja. Ficar nessa vidinha de um pé no mundo, um pé na igreja. Um pé aqui, não, eu vou servir a Deus, eu vou ser um cristão, uma cristã, vou ser servo, vou acreditar que Deus está comigo. Apesar da dificuldade que eu estou vivendo, Deus vai abrir as portas. Apesar da doença, Deus vai curar. E se Deus não curar, eu vou continuar servindo Ele do mesmo jeito, que Ele é o Deus da minha vida, e ponto. Decisões. Por isso, pergunta para a pessoa que está do seu lado para a gente orar: você está preparado para tomar decisões hoje? Sim ou não? Poucos sims, né? Vamos ficar em pé, vamos orar. Uma vez, um pregador estava numa praça pública, falando de Jesus. Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta, Jesus transforma. Decida-se por Ele. Tinha um cara sentado, e o cara sentado, ele falou o seguinte assim: ô, seu pregador, posso falar um negócio? Pode. Eu tenho um pouco de dúvida se esse Jesus pode fazer tudo isso que você está falando aí. Eu tenho dúvida. Perto dele tinha um menino vendendo laranjas. E aí esse menino, movido por Deus, ele pega a laranja e fala: senhor pregador, posso falar um negócio? Pode, eu vendo laranja. Você sabe se essa laranja é doce ou é azeda? Aí todo mundo falou: pô, se não experimentar, eu não vou saber nunca. O menino, tocado por Deus, ele disse: se você não experimentar Jesus, você não vai saber nunca. Por mais que eu fale, você tem que experimentar, confiar em Deus, decidir por Deus, crer em Deus. E o legal disso tudo, como a gente cantou há pouco, Deus está aqui com a gente hoje, porque Ele honra a sua palavra. Portanto, eu convido você a fechar os teus olhos, até para que ninguém se disperse. Creia, existem decisões, na maioria delas, você decide. O que você quer então para a tua vida? Você quer continuar vivendo nessa vidinha mediana, medíocre? Vem na igreja, mas ora não venho. Sirvo a Deus, mas não sirvo. Sou cristão, mas também, né? Eu também. Confio em Deus? Dependo de Deus? Ou perguntas que a gente deve se fazer agora. Eu creio que nesta noite Deus está nos dando. Se a gente está aqui, podia estar a igreja inteira hoje aqui, mas estamos apenas nós. Você está aqui hoje é porque Deus te trouxe para ouvir essa palavra, porque Ele te ama, Ele quer ver a tua vida progredindo, quer ver você indo para frente, quer ver você curado, liberto, transformado. Agora você decide, Ele está à porta e bate. Se você abrir, Ele vai ceiar com você. São decisões que nós tomamos diariamente. Somos cristãos? Não somos? Pecamos? Mentimos ou não? Como disse Paulo, eu encerro com o texto que lemos no começo: de olhos fechados apenas ouça. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Por quê? Porque hoje eu tenho entendimento. Eu decidi não pecar. Eu decidi fugir do mundo.
Eu decidi sair desse sistema do mundo e viver debaixo do sistema dos céus. Eu decidi confiar em Deus. Eu decidi servir a Deus, amar a Deus sobre todas as coisas. E é claro que o diabo vai lutar contra isso, vai querer te provar o contrário. Mas a Bíblia diz que quando nós aceitamos Jesus, maior é aquele que está em nós do que estes que estão no mundo. Portanto, tome decisões hoje, você e Deus. Aproveite e fale com Ele: Senhor, eu tenho uma decisão para tomar, mas eu estou protelando, e isso está amarrando a minha vida, está atrasando a minha vida. Eu preciso decidir. Deus, me ajuda a tomar esta decisão, me capacita, me dá, Senhor, uma luz, me dá uma palavra de alguém que possa me ajudar, até se for o caso. Creia apenas. A palavra que Deus disse para Moisés, eu digo para você: eu estou contigo. A palavra que Deus disse para Gideão, eu digo para você: vai nessa tua força, varão valoroso, varoa valorosa. A palavra que Elias disse para aquela mulher, eu digo para você: creia, vai lá, faz aquilo, traga, porque o Senhor é contigo. Eu convido você nessa noite a não perder a oportunidade. Se já que está aqui, está participando, se você ainda não se decidiu por Jesus, decida-se hoje, aproveite, experimente, com certeza você vai gostar. É você e Deus este momento de oração. Ore, fale com Ele, aproveite, Ele está aqui, ouvindo a tua oração. Aleluia, 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 aleluia. Ah, Deus, eu sei que existem pessoas que estão, Senhor, tomando decisões agora, mas sei também que pessoas estão, ó Deus, talvez com seus pensamentos desconectados, estão preocupados, estão vivendo, ó Deus, num momento difícil em suas vidas. Eu oro, ó Deus, para que o Senhor os capacite, para que o Senhor os fortaleça, que eles possam, ó Deus, voltar para casa com esta palavra no coração e à noite refletir sobre ela e acordar amanhã e continuar refletindo sobre Tua palavra e decidir, Senhor, viver uma vida diferente, experimentar uma vida diferente, não viver mais essa vidinha mediana, medíocre, ó Deus, de uma pseudo-alegria, de uma pseudo-satisfação. A alegria do Senhor é a nossa força. Eu sei que o Senhor, ó Pai, se alegra quando encontra pessoas que têm intimidade contigo, que confiam no Senhor, que dependem do Senhor, que, ó Deus, vivem uma vida voltada para o Senhor. Ó Deus, eu sei que o Senhor está aqui. Espírito Santo, aquilo que eu não pude, revela os corações, trata aqui nesta noite. Tira, ó Deus, todo o peso, tira, ó Deus, toda a raiz de amargura, tira, ó Deus, toda a preocupação daninha que está trazendo, ó Deus, corroendo por dentro as mentes, os corações. Pai, traga paz, eu te peço, que a tua paz que excede o entendimento possa estar em todos os nossos corações hoje aqui. Ó Deus, nas decisões que temos que tomar, que o Senhor possa nos revelar, ó Deus, nos mostrar os prós, os contras, que a gente possa, ó Deus, verdadeiramente olhar bastante e decidir por aquilo que é bom, que é certo. Eu sei que o Senhor traz discernimento, traga, ó Deus, discernimento sobre a igreja, sobre, ó Deus, o teu povo que está aqui, sobre aqueles que vão ouvir no futuro esta palavra. Abençoa, ó Deus, em nome de Jesus, aqueles que ainda não decidiram por ti, Jesus, possam decidir, possam experimentar o teu amor, a tua paz, o teu gozo. Em teu nome, Jesus, eu oro. Traz unção sobre o teu povo, a tua bênção sobre a tua igreja, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia, amém. Vamos aplaudir Jesus, Ele merece.